Pergunta sobre previdência. Hoje em dia não tenho carteira assinada e pago a previdência como autônoma. Como posso ter a garantia de que no futuro, quando chegar o momento de me aposentar, vou receber um salário digno, se pelo que dizem, as perspectivas futuras são de que a previdência pode entrar em colapso? Como posso acreditar que na terceira idade vou me aposentar sem ter que andar de lá para cá, dignamente, enfrentando tanta burocracia? 1 minuto e 20, candidato. Denise, você sempre se aposentará de acordo com o salário que você pagou. Se você contribuiu sobre 10 salários, 5 é 5 salários, 3, você vai receber sobre 3. Veja, nós tentamos resolver o problema dos contribuintes autônomos, mandando para o Congresso Nacional uma lei chamada para empresa, e depois mandamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que era para a gente poder dar a legalidade em todas as pessoas que vivem pelo Brasil afora trabalhando de uma forma ou de outra e que não tem nenhum sistema de seguridade social. A Previdência Social brasileira é uma previdência social que, apesar de todas as críticas, apesar do déficit, é uma previdência que tem uma cobertura extraordinária. Ela tem uma cobertura tão grande que na Constituição de 1988 nós incluímos 6 milhões de trabalhadores rurais na época que não contribuíam e que nós entendíamos que era necessário garantir para eles essa aposentadoria. Hoje nós temos um déficit na Previdência que ele vai ser corrigido quando nós fizermos duas coisas. Primeiro, a economia crescer e gerar empregos e tiver mais contribuintes. Segundo, quando a gente fizer o que estamos fazendo agora, o censo da Previdência, modernizando a Previdência, para que a gente possa acabar com as fraudes na Previdência e ter recursos para pagar aqueles que pagam. Candidato. Agora o candidato Alckmin tem 40 segundos para fazer outra pergunta. Olha, eu queria colocar em relação à sua pergunta da Previdência que ela é muito importante. Hoje, qual o problema do déficit da Previdência que você colocou bem? É o problema de que o Brasil cresce pouco, o país não cresce. O Brasil cresce menos que a Argentina, menos que o Uruguai, menos que o Paraguai, menos que a Bolívia, 2% só de crescimento. A informalidade é muito grande, mais da metade dos trabalhadores estão na economia informal e é o trabalhador mais pobre. É aí que nós temos que agir para poder protegê-lo. E os encargos todos estão em cima de folha de salários, o que desestimula novos empregos e desestimula pagar salário melhor. Agora é a vez do candidato Lula. Olha, Denise, você percebe que num debate como esse, as pessoas nem sempre medem as palavras que falam, porque o meu adversário fala que se nunca tivesse governado o Brasil e que o Brasil começou a ser governado a partir do meu mandato em 2003. O dado concreto objetivo é que, só para você ter ideia, em 2001, por conta de uma greve, se extinguiu com a chamada figura do médico perito que era contratado pela Previdência. Só para você ver uma das coisas do déficit da Previdência, quando acabou o médico perito que terceirizou a perícia médica, saiu de 3 para 13 bilhões de reais os auxílio-doença, porque uma pessoa pega auxílio-doença, depois de 15 dias ele teria que fazer uma perícia, e às vezes ele demora 4, 5 ou 6 meses recebendo o dinheiro da Previdência sem passar pelo médico. Nós agora criamos um telefone chamado 135, que você pode ligar ao terminar aqui, você vai perceber que a perícia médica vai ser marcada com bastante antecedência. É apenas um dos exemplos do rombo da Previdência Social, e que é verdade que a economia precisa crescer. Mas a economia já cresceu em outros momentos, nós não geramos distribuição de riqueza, nós não geramos melhoria na Previdência Social. E nós vamos melhorar porque vamos reformar. Agora 1 minuto para o candidato Alckmin. Olha, Denise, eu vejo, a minha proposta é o quê? Diminuir os encargos sobre a folha de salários. Aliás, eu fui relator da Lei de Benefício da Previdência no Congresso como deputado, depois fui relator na Lei para a área rural, e nós temos essa experiência. Um pequeno sitiante, se ele contratar um empregado, 2, 3, 4 ou 5, e registrar os 5 e der aumento para os 5, ele não paga 1 centavo. Ele paga na venda do produto. Então eu pretendo fazer uma escada e reduzindo os encargos sobre a folha para poder estimular mais emprego e proteger o trabalhador. Mais da metade dos trabalhadores na informalidade. E queria perguntar para o candidato Lula por que ele deu 9 bilhões para os aposentados de uma empresa estatal para o fundo de pensão e negou
o veto para os aposentados do INSS que ganham apenas, em média, 2 salários mínimos. Um minuto, candidato. Coragem de perguntar e dizer que a estatal era a Petrobras, que tem um fundo chamado Petros, e que os trabalhadores da Petrobras negociaram com a Petrobras e fizeram um acordo de 20 anos para cobrir a deficiência que tinha no fundo Petros. Um acordo entre a Petrobras e os trabalhadores da própria Petrobras. Mas eu queria voltar à questão da Previdência Social, porque a Previdência Social no Brasil, houve um tempo em que ela teve muito dinheiro. A Transamazônica foi construída com um pouco do dinheiro da Previdência Social. A Ponte Rio-Niterói foi construída um pouco com o dinheiro da Previdência Social. Brasília foi construída um pouco com o dinheiro da Previdência Social. Por quê? Porque você tinha um número de contribuintes e tinha menos beneficiários. Na medida que as pessoas começam a ficar velhas, começam a se aposentar, obviamente que diminui a quantidade de dinheiro e aumenta a quantidade de pessoas que vão receber benefício. Então, o que nós precisamos, na verdade, e eu me proponho a isso, porque criamos o Fórum Nacional do Trabalho, é chamar os aposentados e os trabalhadores para resolver o problema. Candidato Alckmin, por favor, vamos escolher